Muito bem. Curtiram, galera? Bem, viu? Caraca, a gente entrou com voadora, né, na área técnica aqui. Pô, muito bom, muito bom. Só o começo. Vamos falar de webinário agora. André, tá preparado? Aguenta um pouquinho. Quem tá rodando o webinário aí? Alguém tá rodando o webinário? O Guto, Caê, mais alguém? Guilherme, mais alguém? Webinário? Quem já rodou o webinário em alguma época e parou de rodar? Daniel? Tá. Por que vocês pararam de rodar? Parou de dar resultado? Foi isso? André? O Roy não batia? Foi isso também, Ronald? Legal? Tá. O webinário, engraçado. Digital tem umas paradas interessantes. Nós somos muito de moda, né? Então, chegou a ferramenta da vez, todo mundo usa, estoura e tal. Todo mundo meio que estressa aquela metodologia. Aí ela meio que para de funcionar, a galera vai em outra direção. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho observado que o funil de webinário voltou a funcionar muito bem, tá? Em alguns parceiros, então quem está usando naturalmente é porque está funcionando. O Webiórico, né? O Blend lá fez aquela mistura louca. Mas assim, voltou a funcionar muito bem. Então eu queria trazer esse assunto de novo ao Elite. Faz muito tempo que a gente não fala disso, muito tempo que não fala disso. E agora a gente tem um membro que recém-retornado para o Elite, que domina esse assunto, que representa uma ferramenta gringa no Brasil sobre o webinário e vai trazer para a gente as melhores práticas. Legal? Quem usa pode melhorar, quem não usa, de repente, vale um teste de novo. Essa semana, vai fazer 10 dias agora, 8 dias. Fazer 8 dias que a gente ligou um novo funil de webinário e, inclusive, para fazer a representação aí das vendas da pós-graduação da Anhanguera, ou seja, um produto adjacente ao nosso posicionamento. E nós estamos tendo uns leads lá, cara, de R$4, R$5. O nosso lead é 15 no barato. O normal é 30 por aí, entendeu? Então, não sei, ainda não tenho números para trazer. Queria muito ter conseguido rodar a tempo para trazer números, mas eu estou gostando muito e aprendi com esse cara que está nos ajudando. Então, recebam com uma salva de palmas, André Chaves! Vamos lá. Vai lá. Valendo. Arrebenta, cara. Tchau. Valeu. Beleza, galera. Vem aqui basicamente as melhores práticas para webinários ou... Você vai precisar passar bastante aqui. Eu consigo passar? Cadê? O passador? Acho que está com o Luiz. Oi. Vamos ver. Ou, como prefiro falar, como usar webinários para vender para público frio toda semana, conseguindo automatizar quase tudo. E, com isso, não depender exclusivamente de lançamentos para pagar as contas ou para escalar a operação. Tá joia? Por que é uma boa implementar webinários automatizados na operação? Por mais que você consiga escalar seus lançamentos, toda semana ainda tem gente pronta para comprar de você. Está precisando da sua solução. Se você não está vendendo para ele agora, seu concorrente pode estar fazendo o lançamento, pode estar vendendo, seu concorrente que está no perpétuo pode estar vendendo para a sua audiência. Você tem a opção de escalar o seu tráfego com lucro mesmo fora do seu período de captação do lançamento, ao invés de só distribuição de conteúdo. E você consegue um crescimento da sua lista e fluxo de caixa constante, mesmo fora desse período de captação. E, obviamente, essa lista que você está captando, você reaproveita ela quando você estiver na hora de realizar o seu lançamento. Beleza? O que é um webinário para a gente aqui? Tem gente que conhece muito bem o webinário. Para quem não conhece ainda, é para a gente chegar na mesma página. Estratégia de vendas que utilizam um vídeo único, só que é um vídeo único que segue toda uma estrutura, já é testada, já é validada, então ela é mais do que simplesmente uma live que a gente faz. Beleza? Ela é amplamente aplicada no mundo todo. O Brasil tem toda uma febre de lançamento graças ao gênio que foi o Érico Rocha aqui no Brasil. Mas, no mundo webinário, eu diria que é até mais que o lançamento. É mais utilizado no restante do mundo, principalmente nos Estados Unidos. E o webinário é utilizado para vender praticamente tudo. Infoproduto, serviço, SaaS, tudo que você pode imaginar. Tem gente no mundo afora utilizando o webinário para vender. Beleza? Vantagens de webinários. Dá muito menos trabalho que lançamento, tá? Pelo menos do que um lançamento interno que você faz. Dá mais ou menos o trabalho de você fazer um lançamento semente, tá certo? Para você implementar o webinário a primeira vez. É altamente automatizável,
Uma vez que você prepara toda a estrutura, você consegue fazer ela ficar rodando e rodando e rodando e rodando, fazendo as suas vendas, com pouquíssima intervenção. E é muito versátil. Por quê? Você vende produto de front-end, lá 997, 1.500, você vende high ticket, 2.000, 3.000, 4.000. Você pode fazer estrutura de webinário pago, que a pessoa paga para poder participar desse seu webinário, para depois você ainda fazer um pitch lá dentro. Com isso, você fazer uma espécie de upsell dentro do próprio webinário. A pessoa pagou um produto seu que não precisa ser o próprio webinário, você entrega o webinário como um bônus e dentro desse bônus, dentro do webinário, você faz ainda um outro pitch para escalar essa pessoa na sua esteira de produtos, beleza? E o principal, que a gente consegue uma conversão de 3% ou mais dos leads que estão inscritos no webinário, com tickets acima de 1K para público frio, beleza? É mais alta do que boa parte dos lançamentos, inclusive. Tá? Essa é a estratégia de webinários, que vocês vão dar uma olhada aqui, não é obrigatoriamente um substituto para lançamento, para nada que você faz hoje. A ideia não é você pegar e trocar, ninguém pegar e trocar uma estrutura que esteja funcionando, é simplesmente você plugar no que já funciona para você poder potencializar seu resultado e tirar mais resultado também dos próprios webinários. E é óbvio, é fruto de muito campo de batalha, muito investimento. Eu faço webinário todo dia, desde 2021. Tá? Quem que sou eu na fila do pão? Vamos lá, eu vivo exclusivamente do digital desde 2018. Tem uma galera de 2018, tem uma galera mais dinossauro por aí, há mais tempo. Faço webinário automatizado desde 2021, que a gente roda todos os dias, o webinário nosso. Já fiz um faturamento de mais de 3 milhões só com essa estrutura de webinário nossa. Tem uma plataforma agora de webinários, é um white label que a gente trouxe para cá, chama vStage, tá certo? Eu implementei já a mesma estrutura para outros players também, alguns deles com faturamento acima de 2 milhões por ano só com o webinário também, nesse caso aqui com um único produto e um único webinário rodando. Estamos agora com uma aceleradora de webinários com foco em implementação, operação e otimização de webinários automatizados para outros players e é óbvio que não podia dar uma credencial ótima aqui do mestre, né, que eu estou tendo a oportunidade de auxiliar ele nesse projeto junto à Anhanguera, auxiliar o Thales junto da Anhanguera para a gente fazer uma implementação de webinários para a venda de produtos high ticket para eles, tá joia? Um ticket de 15 mil. O que é normal imaginar em relação ao webinário? Que é crença que a galera tem mesmo. Que quando é gravado não vai converter bem. Porque simplesmente todo mundo vai perceber, vai sacar que no negócio não é ao vivo, não vai converter bem, não vai valer a pena, porque o custo por lead basicamente vai ser o mesmo, né? Ou que dá trabalho demais, que já tem muita coisa para fazer, que é outra variável que vai colocar na operação, vai ter que ficar preocupando com isso, ou que não é suficiente para vender produto caro para público frio, que precisaria de toda uma estrutura, um CPL, 1, 2, 3, vários dias de aquecimento, meses de aquecimento, para poder conseguir fazer essa venda. Então, primeiro, se gravado vende, porque ele vai perceber que é gravado. O que a gente reparou ao longo desse tempo? Quando o lead acredita que é ao vivo, tem uma parcela que efetivamente vai acreditar, simplesmente vai continuar assistindo e você vai ter a conversão normal daquele fluxo com esse tipo de lead. Quando o lead duvida que é ao vivo, esse cara continua no webinário por curiosidade, ele presta atenção para tentar pegar você no erro, para saber se é ou não é gravado, e ele converte porque ele gostou, foi dar a oferta. Não interessa o processo, se você fez gravado ou não. A oferta que você apresentou no final foi uma coisa que ele julgou ser um bom negócio para ele. Então, esse cara continua convertendo também. Beleza? Se dá trabalho demais, qualquer um implementa um webinário automatizado em menos de 30 dias. É simples você pegar, gravar e colocar para rodar. Menos de uma semana, depois de gravado o webinário, menos de uma semana você coloca ele no ar para rodar. É um trabalho semelhante, como eu falei, de executar um lançamento semente. Se converte para público frio. O nosso exemplo, que eu incluí nessa apresentação aqui, rodou para público frio com um ticket de 1.497. É um assinante nosso na vStage. Beleza? E o exemplo que você vai ver, que ele usou nesse lançamento dele, nesse webinário dele, é o mesmo mecanismo que a gente usa hoje, sendo que ele ainda não implementou 100% do que a gente utiliza, ele ainda vai implementar, e esses foram os primeiros, o primeiro e o segundo webinários dele. Ele nunca tinha feito o webinário automatizado antes. Tá? O mecanismo que a gente utiliza inclui bom framework para o webinário e uma boa comunicação com os leads.
beleza? Com uma periodicidade semanal. Já testamos de todo jeito, o que mais funciona é a periodicidade semanal para a maioria dos nichos. O meu nicho inicial é uma exceção à regra, inclusive. O nicho da UAB. É o único que eu esbarrei até hoje que funcionou melhor o Just in Time. Pode ser que funcione para outros nichos também, por isso que vale a pena rodar teste. Todo webinário precisa ter uma introdução, conteúdo, transição, fechamento. E no nosso framework, basicamente, a gente divide isso em blocos menores, cada bloco tendo um objetivo específico dentro do webinário. Esse framework, vocês não precisam preocupar com ele, eu vou liberar ele para vocês no final, mas basicamente está toda a divisão. Da introdução, passa por gancho, aprofundamento de dor, provocação de solução, geração de entusiasmo, autoridade, mudança de paradigma, mecanismo, faz a transição, pegando o compromisso deles, faz a transição para a oferta, faz a oferta, libera um preço, entrega bônus, garantia e demonstra uma escassez real, não inventada. Beleza? E a comunicação é toda feita por grupos de WhatsApp. A gente utiliza API oficial e ligação de voz, especificamente no Estamos ao Vivo. A API e a ligação de voz. Ligação de voz antes, vamos entrar ao vivo daqui a pouco. E a API Estamos ao Vivo. Tá? Comunicação, todo mundo já está acostumado com a comunicação semelhante dessa. Basicamente, existe uma fase de convite e captura. Existe uma fase dentro dos grupos de nutrição e aquecimento dessas pessoas, para elas terem interesse em ouvir quem elas vão poder ouvir no webinário e aumentar o comparecimento. Tem todo um ritual do webinário, que é uma intensificação da nutrição e aquecimento, porém no dia do webinário. Depois, a gente libera um replay editado no dia seguinte. A gente não fala de oferta para essas pessoas que não participaram nos grupos. É só o replay editado, e o que a gente está vendendo durante o replay editado é: a aula foi foda, você perdeu, só que ainda dá tempo de você recuperar isso que você perdeu. Então, entre e assiste. A gente quer passar o maior número de leads possível por esse processo de qualificação, que é assistir o webinário. Faz algumas vendas ali também. No ritual do webinário, é o dia que você faz o webinário, sai vendas ali. No replay, sai algumas poucas vendas, muito menos do que no dia. E o dia do fechamento, aquele M ali, porque isso é uma espécie de meteórico. A gente faz toda a sequência de meteórico na quinta-feira. Só na quinta-feira que a gente abre para todo mundo, que tem uma oferta aberta, que tem entrega todo, fala todos os entregáveis para essas pessoas, todos os bônus e tudo mais, e faz toda a sequência de um meteórico ali dentro. De parabenizar as pessoas, promover para outro grupo, de falta 5 horas, lista de vestibular, tudo que vocês já conhecem. E no dia seguinte, idem, um downsell. A gente fecha, né, na quinta-feira, e na sexta-feira a gente faz o downsell, também seguindo o exemplo do mestre. A automação que a gente utiliza para isso. Gestão de grupos em si, abre grupo, fecha grupo, mensagens enviadas, tudo 100% automatizada, via nossos amigos da SendFlow. Tá? A SendFlow faz toda essa automatização para a gente. E como que funciona a automação desses grupos? A gente tem uma campanha dentro do SendFlow, que é a captação e nutrição, cuida dos leads desde o dia que a gente está captando até o webinário. Quanto que a gente capta? Da terça-feira à noite até a quarta-feira. Terça-feira à noite é pós-webinário. Quarta-feira não, vocês me desculpam. Da terça-feira à quarta-feira até a terça-feira seguinte. Da terça-feira à noite, está captando, até a terça-feira seguinte, hora do webinário. Até o momento do webinário, estamos ao vivo. Ele aumentou o investimento, sem mudar criativo, sem ter nenhum criativo novo, ele está com pouquíssimo criativo. O custo por lead dele aumentou 88%, praticamente dobrou. O restante das métricas dele, todas praticamente tiveram um empate técnico. O que aconteceu aqui? Eu não sei ainda quantas vendas ele fez do Order Bump, porque realmente eu não tinha pego essa informação dele. Mas, a gente considerando só as vendas confirmadas dele de 1.497, foram 26 vendas. Então, investimento de R$ 2.500, R$ 38.922 faturados, com ROAS de 15. Quase dobrou o custo por lead. Naturalmente, o ROAS ia diminuir. Mas o bom é, o público continua certo. É só a gente acompanhar todos esses indicadores para saber se está batendo nas mesmas pessoas, nas pessoas certas. Que se tiver uma queda muito grande do tempo de que essas pessoas estão ficando no webinário, por exemplo, a gente sabe que não está interessante para esse público, provavelmente está errando o público. E por aí vai para cada uma dessas métricas que a gente vai ajudando ele a acompanhar. Tá bom?
E ainda não está tudo 100% implementado. Como eu falei, por exemplo, do comparecimento, não está implementado nem a EPI, nem a ligação. Nesse case, inclusive, o mais grave, ainda falta ele aplicar o fechamento estilo meteórico na quinta. O normal nessa estrutura é que o fechamento na quinta consiga faturar tanto quanto o dia do webinário ou mais. Esse é o normal de conseguir. Depende. Se tem um comparecimento muito alto, vai ser muito próximo. Se o comparecimento foi muito baixo, o faturado no dia do fechamento costuma ser bem maior. Oi. Tá ok? André, pergunta. Do primeiro para o segundo foi o quê? Uma semana? A campanha está ligada sem parar, né? Ele pausou um dia, mas poderia ter deixado sem parar. A única coisa porque ele não automatizou ainda na SendFlow, então ele não deixou ligado direto, ele teve que mudar links. Essa é uma das vantagens de você ter campanhas ligadas para o webinário perpétuo do que lançamento. Você não perde a performance das campanhas, dos anúncios, né? Você não desliga os anúncios, só muda a data do webinário lá na página de Exatamente. Nem captura. na terça. Por exemplo, na terça não é um dia muito bom para você pegar, porque apesar de você ter, teoricamente, um comparecimento maior daquelas pessoas que cadastraram para algo que está prestes a começar, que vai começar dentro de poucas horas, você não teve um fluxo de aquecimento dessas pessoas, para elas realmente conhecerem o expert antes do webinário. Então, elas estão entrando ali meio de paraquedas. Você não teve essa construção de autoridade antes. Isso é muito legal, não sei se é essa estratégia que você está mostrando, mas assim, imagina, 60 mil na primeira semana, 30 na segunda semana, digamos que deu uma média de 40 nas outras duas, e no fim do mês um meteórico. Com aquele investimento ali de ads que você colocou, 2 mil e pouco... Esse caso, calma que eu tenho a previsão aqui ainda para ele, porque é um ponto fora da curva, Eu achei o lead dele muito barato. Tá? Mas isso que você falou, a gente tem um assinante que é amigo meu, inclusive, que ele faz um pouco diferente, ele faz todo dia, mas ele faz justamente isso. Ele vai fazendo webinário, e todo mês, ou de 2 em 2 meses, ele faz um meteórico para a base inteira que ele tem e saca aí próximo de uns 50% do que ele fatura no mês inteiro. Cada meteórico, gastando zero. Zero. Basicamente, é só o pessoal... Isso é uma máquina, galera. Vale a pena considerar. É a raspa do tacho. Beleza? Não é normal. Então, o esperado nesse caso, de 30, 15 de ROAS, é que a gente consiga aumentar a conversão dele, implementando o fechamento estilo meteórico na quinta. Tá joia? Então, melhore o resultado do webinário como uma ferramenta de vendas em si. Que o lead dobre ou até quadruple à medida que ele escalar. Depende o quanto que ele vai escalar. Obviamente, eu não conheço muito bem o nicho dele. Nunca tinha visto um expert desse. O cara mexe com melhoria de lavoura, melhoria da eficiência de lavoura de milho. É um negócio esquisito. Só o milho. Mas enfim, à medida que escalar, a gente espera que dobre ou até quadruplique o custo desse lead e que estabilize num ROAS aí entre 3,5 e 5 quando tiver em escala. Isso já permitindo que dobre ou que quadruplique, tá? Se quadruplicar, cai para uns 3,5, se dobrar para 5, e eu não levei em consideração a melhoria da conversão devido ao fechamento estilo meteórico. Tá certo? Enquanto ele vai fazendo isso, ele consegue construir a lista para os lançamentos, todo dia, mesmo fora do período de captação, usando os webinários. Todo mundo que passou pelo webinário, inclusive, está sendo qualificado para conhecer melhor a solução dele, para conhecer ele, ver ele como autoridade, muito mais do que uma pessoa que só está acompanhando nas redes sociais e não participou de uma aula aí de uns 40 minutos junto dele. E ele está gerando caixa toda semana com um tráfego escalado, sem ser só um tráfego de distribuição, fora desse período de captação dos lançamentos. Quando estiver perto do lançamento, ele simplesmente ou para ou reduz o investimento dos webinários para fazer o lançamento, se ele optar por fazer o lançamento. Esse meu amigo que eu mencionei, ele fazia o lançamento e parou. Tá? Então, com esse cenário, implementar o webinário automatizado acaba sendo uma decisão fácil, tá? E relativamente simples. Porque em menos de 30 dias o seu webinário pode estar no ar, pode estar vendendo, pode estar tendo resultado não necessariamente iguais a esse, mas resultados muito positivos. E você, elítico, tem uma ajuda agora. Que esse QR Code que está aí dá acesso ao framework que eu falei que ia dar acesso para vocês, lá no início, e ao plano teste da plataforma vStage, que é o plano que a gente tem com o primeiro mês por R$5. Tá certo?
E, como não podia faltar escassez, nenhuma distribuição de oferta pode faltar uma escassez, o link desse QR Code vai sair do ar na segunda-feira, dia 2 de junho. O link está com essa configuração nele. A página, na verdade, que entrega está com essa configuração. Tenho certeza absoluta que os webinários podem ajudar o negócio de qualquer um aqui. E eu estou disponível para tirar suas dúvidas. E vamos para cima. Boa demais. Perguntas, galera? Peraí, André. Vê se tem dúvidas. Alguém quer fazer uma pergunta? A comunicação que você faz ali e depois essa pivotagem na quinta-feira como um meteoro, porque você abriu o carrinho, aí na quarta-feira o quê? Você roda o replay, aí depois você, na quinta-feira você volta no framework ali do meteórico do dia D? É mais ou menos isso? Que eu queria saber qual que é a pivotagem que você faz assim de comunicação. Comunicação que você fala dentro dos grupos. Dentro dos grupos. Terça-feira à noite, pós-webinário, a comunicação é que o webinar aqui foi muito bom, que está muito cansado, as pessoas gostaram muito, que talvez você consiga liberar um replay ou uma edição ou um resumo amanhã para eles e boa noite, terça-feira. Quarta-feira é liberado um replay editado, aquele clássico só o filé, ou então um resumo, ou tudo que teve de melhor. O ideal é você gravar uma espécie de VSL baseado no webinário. Porque aí realmente é um conteúdo todo novo e ele é todo feito para manter a pessoa lá dentro. Mas, no mínimo, se você for utilizar o replay, você corta todas as partes que tiveram de interação ou em que o expert foi minimamente prolixo. Para deixar mais curto, você pega e ainda dá uma acelerada nele, os 1.2, 1.3, depende da velocidade que o expert fala, e deixa mais curtinho mesmo. A comunicação na quarta-feira é toda para a aula, foi muito boa, foi muito foda, teve isso, teve aquilo, quem não foi perdeu, e você vai mencionando as coisas que tiveram ao longo da aula. As soluções que foram apresentadas e as dores que foram resolvidas pelo conteúdo que foi passado no webinário. A última mensagem da quarta-feira é você falar que, nossa, inclusive no final da aula, eu fiz uma oferta que a galera que viu ficou doida. Porque realmente foi muito diferenciada, foi isso e aquilo. Se você ainda não viu, corre lá porque está no minuto tal. Bem no final. É a última mensagem da quarta-feira. Que aí você já avisou essa que é a pivotagem. Você está vendendo sempre a aula, a última mensagem faz a pivotagem mencionando que tinha uma oferta. Na quinta-feira, você já abre com o pé na porta mesmo, que é bom dia, a oferta continua liberada, só que ela finaliza hoje, 10 horas da noite. A gente gosta de usar 10 horas da noite, por quê? Porque se você deixar até o final do dia, você não tem o efeito de fechamento do carrinho, não adianta você ficar mandando um tanto de mensagem. Primeiro, que você vai atrapalhar as pessoas. Segundo, que a maioria está dormindo. Então, você deixa o fechamento um pouco mais cedo e fluxo de meteórico normal. É vídeo, está aberto, áudio, tudo que você tem direito de fazer de meteórico. Liberação de boleto, tudo. Beleza? Eu estou colocando no grupo aqui, pessoal, uma coisa. Alice Anhanguera. Deixa eu, antes de passar aí para a próxima pergunta, deixa eu fazer um comentário. Eu queria depois que você comentasse um pouquinho sobre o webinário gravado, porque esse funil todo foi ao vivo, né? 100% gravado. Ah, show de bola. Então era marcado por uma data específica, mas no dia era gravado. 100% gravado. Isso é muito bom. Eu passei no grupo aí para quem tiver com vontade de dar uma experimentada. O que a gente está fazendo juntos aí é o funil do webinário da venda do setup da Anhanguera. O que eu estou achando mais legal, eu queria ter mais tempo para poder trazer os dados, André. Você pode até trazer alguma coisa caso eu não tenha aqui sobre o nosso projeto. Mas, assim, o webinário gravado está com 13 minutos. É muito rápido. O que o meu time de vendas está falando? Porque a gente está mandando para a mão de um vendedor, né? De um tipo de vendas lá. O produto é 15K, então não dá para botar um botão, o cara pagar ali o 15 mil. Mas o que ele está dizendo? Faz tempo que a gente não vê leads tão qualificados chegando na reunião. Porque a gente sempre trabalhou com VSL, mas faz muito tempo que eu não trabalho com webinário. O webinário, o cara que assiste, ele chega já fazendo as perguntas e praticamente compra. Como é um projeto um pouco mais detalhado, o cara não decide fazer uma pós-graduação de hoje para amanhã, né? Mas ele já chega com aquelas perguntas que a gente quer que o vendedor escute. Então, esses primeiros 8, 10 dias aí de experiência, está sendo muito positivo, porque além de ser um lead barato, é um lead que está sendo qualificado sem nenhum formulário, só pelo webinário. Então entrem aí, quem tiver curiosidade, entra, assiste como é que está o vídeo, tem um funil de e-mails bem levinho, bacana chegando,
pode inspirar vocês aí a fazer um teste. Eu acho que no mínimo vale o teste, tá? E a ferramenta do André, cara, faz tempo que eu não boto a mão em nenhuma ferramenta. Como isso é um projeto novo, eu odeio olhando. Cara, muito fácil de mexer, gostei pra caramba. Deu uns bugzinhos, mas o André resolveu, tá bom? Vale a pena testar aí, beleza? Para ticket muito alto, o ideal realmente é o fechamento não ser um botão, pega e compra. Tudo bem que você utiliza como base qual que é o ticket que você consegue fechar dentro de um meteórico. Que realmente boa parte das vendas vão sair ali do meteórico na quinta-feira. É um parâmetro para definir o ticket. Você consegue fechar no seu nicho ali um ticket de 2.500, então você pode implementar esse mesmo ticket. Ah, não, é um ticket de 10 mil, você usa outro fechamento nisso, você adapta para isso. Tem um assinante nosso que o ticket dele é acima de $3.000, que vende para americano. O webinário que ele está implementando é só para conscientizar essa galera para fazer boa parte do trabalho do SDR e parte do trabalho do closer. Para essa galera, na hora que preencher o formulário no final, já chegar onde é o gargalo dele hoje, que é justamente nos closers, já chegar lá uma galera mais qualificada e que gaste menos trabalho do closer. Gaste menos tempo dele. Boa. Pergunta? Fala, André, tudo bom? Cara, eu tô agarrado, porque eu sempre fiquei agarrado no webinário, naquela objeção do fingir que é ao vivo. Então, abrindo bem meu coração aqui para você... Chora. Não, é porque é uma coisa Nathan. que... Desabafa, Nathan, fala. Sempre me pegou muito assim, eu vou começar uma relação com a pessoa enganando ela. Então, não tô querendo causar nenhuma polêmica. E aí, eu queria saber da sua experiência se realmente eu tenho que fingir que é ao vivo ou se tem como, se converte também o gravado que a pessoa sabe que é gravado. Ela tá olhando lá, cara, é uma palestra gravada que ela vai ver. Aí, porque todo mundo que eu já falei de webinário fala que tem que fingir que é ao vivo. Aí eu falo, cara, então eu não vou fazer. Aí Qual eu queria o seu saber. nicho? Não, eu tenho vários nichos. Por exemplo, nicho de marketing digital. É uma forma de você tirar isso de primeira. Logo no início você já fala, e esse webinário aqui, talvez você esteja se questionando se ele é ao vivo ou não. A verdade é que não tem como você saber. Porque a primeira vez que eu estou gravando isso aqui, eu estou gravando ao vivo. Eu estou vendo ali o Paulo falando boa noite, eu estou vendo ali o fulano falando boa noite, galera. Só que depois que eu gravar esse webinário aqui, que pode ser o que você está assistindo agora, eu vou colocar ele para rodar no perpétuo. Então pode ser que você esteja assistindo já pela segunda, terceira vez. Tá, mas a questão essa transmissão digital é ao vivo, aí é outra coisa. Esse segundo passo é para algum que não é do marketing digital. Essa transmissão aqui pode não ser ao vivo, mas tem gente minha ao vivo aqui no chat, ou então eu próprio estou aqui no chat para te responder ao vivo. Dá para você trabalhar dessa forma também. Isso tudo bem, mas isso funciona? Você já viu funcionando? Porque assim... A minha expert, a minha esposa, nunca falou que era ao vivo. Ela nunca afirmou ser ao vivo. Não. Tá? Mas novo, eu não quero criar polêmica, eu só quero o que eu quero saber, na verdade, é que assim... você não falar que é ao vivo, mas você simula que é ao vivo. Porque o ambiente é todo simulado, fala ao vivo. lá das perguntas plantadas, aí você lê pergunta, você dá boa noite para a pessoa que não está ao vivo. É isso que eu estou perguntando, assim. Um modelo sem isso, você já viu funcionando? Sem nada disso... Sem nada disso. Não, o resultado vai ser igual de uma VSL. Tá, show. Tá? Exatamente, sem nada, nenhuma interação, ninguém para responder, nada para simular ser ao vivo, que vai acontecer igual uma VSL. Mas olha só, na boa, galera, é isso aí que você está falando, Nathan, era o que a gente chamava de webinário Ghost, lembra? Era o Ghost, né? Cara, na altura do campeonato, na boa, não precisa enganar, não. Fala que está gravado agora, a solução que a gente chegou juntos lá é os nossos vendedores vão estar online no chat e é um humano, não é um AI. Inclusive está na página, na descrição, vocês podem ler. Para você ser sincero, isso aqui é gravado, o conteúdo é importante, mas nós estamos aqui para tirar suas dúvidas. E no final da conversa, se for um high ticket, clique aqui e fale direto com o consultor. Eu acho que, cara, jogar a coisa na mesa fica mais perene, porque o webinário Ghost talvez funcione mais, né? Porque você meio que dá uma enganada. Mas se você pensa no longo prazo, vai funcionar menos. Por isso que a galera parou de fazer. Exatamente. Por isso que a galera parou de fazer. Então vamos tratar o lead, cara, com coerência, com transparência, com verdade. E se der ROI, escala. Se não, desiste da parada, mas testa. Boa. Por aí. É isso aí, pô. Vamos lá. Quem mais ia perguntar ali? O Guto? Acontece bastante com lançamento também, que a galera coloca estreia no YouTube e fica respondendo no chat.
sacou? O povo percebe ali que é o meio ao vivo. Percebe que é gravado. Inclusive, se você quiser, você pode fazer dessa forma. Um webinário todo editado. Eu nunca fiz, eu não posso falar qual que é o resultado disso, mas poderia sim ser um vídeo todo editado, que dá para ver que é como se fosse uma estreia no YouTube, porém dentro de uma sala fechada que tem gente sua ali ou você próprio respondendo. Tá? Fechou, galera? Mais alguém? Não? Então, palmas. Obrigado, André.